Na enfermaria, às vezes acontece um fenômeno que a terminologia é efeito barata tonta. Código azul é quando o paciente já está numa parada cardiorrespiratória. Então, o que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu posiciono, vejo, primeiro eu saio gritando, primeiro eu chamo quem. Eu acho o código amarelo muito mais difícil do que o código azul. Eu me lembro quanto a minha mão tremia. O bom enfermeiro não é aquele que atende uma parada de olhos fechados, é aquele que a prevê. 1h da manhã, eu de plantão na enfermaria de clínica médica do Hospital Universitário. E sabe aquele plantão que tá tão calmo que você desconfia? Vai ouvindo. Peguei meu apostila de inglês, já tinha evoluído os pacientes, já tinha falado com as famílias, feito minhas coisas, sentei no balcão e ouço um grito horrível. A enfermaria é muito grande, são mais de 30 leitos, você não sabe de que lado que tá vindo o grito. Descobri de onde estava vindo. Fui correndo para lá, os técnicos foram correndo para lá, outros pacientes foram correndo para lá e todo mundo olhou para mim. E eu não soube o que fazer. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu tô aqui com enfermeira Neurilene, fisioterapeuta Mariúcha e vamos direto ao assunto. O que é o Código Amarelo? O Código Amarelo é um protocolo institucional, né? Não é só no hospital universitário, é um protocolo de todos os hospitais. Digamos assim, ele é antes do Código Azul, né? O Código Azul é quando o paciente já está numa parada cardiorrespiratória. No amarelo, a gente começa a observar a deteriorização do quadro clínico do paciente. E a gente aciona uma equipe de resposta rápida para tentar intervir antes que o paciente piore. Explica melhor o Código Azul. Código Azul, quando ele é acionado, o paciente já está numa parada cardiorrespiratória. Né? Então, ele é acionado e a equipe preparada para atender o Código Azul, existe uma equipe preparada. Né? Então, existem os médicos do Código Azul, os fisioterapeutas do Código Azul, né? Os enfermeiros do Código Azul, e todos eles se dirigem exatamente para o lugar da parada. Quando dá tudo certo. Quando dá tudo certo. E o amarelo é o que antecede, né? A gente não quer... O objetivo é não chegar no azul. É parar Certo. no amarelo. É igual o sinal amarelo. Você freia no sinal amarelo para não causar um acidente. Isso, exatamente E é isso. importante a gente destacar que o Código Amarelo é proativo, né? Você previne que o paciente chegue a esse desfecho da parada cardiorrespiratória. O objetivo é intervir antes que isso aconteça. E quem aciona o Código Amarelo? Normalmente, o enfermeiro que está no plantão. Essa é a parte difícil. O Código Amarelo, a gente faz uma coisa, principalmente nas unidades onde você não tem médico, unidade de internação, ambulatório, onde nem sempre você tem um médico por perto. O enfermeiro faz uma coisa que ele não está muito habituado, que é relacionar sinais e sintomas com o diagnóstico, que é uma atividade geralmente médica. Não que necessariamente a gente precise saber o diagnóstico, mas a gente vai discutir várias coisas aqui que vai te dar as pistas de como identificar esses sinais de gravidade e intervir. Queria que vocês falassem um pouquinho como foi a primeira vez que vocês atenderam um paciente grave numa situação dessa de Código Amarelo, inesperada, quando vocês tinham pouca experiência ainda. Eu lembro que foi na especialização, né? Eu saí da faculdade, fui fazer especialização na Santa Casa de São Paulo, que é um lugar gigante, né? Enorme. E a enfermaria adulto, né? Lá é separado, não sei se hoje em dia ainda é, mas eu comecei na Santa Casa de São Paulo, fiz curso auxiliar de enfermagem lá. Eu sou apaixonado por aqueles corredores de igreja. Exato, É muito mágico aquele lugar. E era um bloco de clínica médica e um bloco de clínica cirúrgica, né? E a gente passava nessas enfermarias e você deve saber que é enorme, né? São vários andares de enfermaria com um monte de leito. Então, o supervisor não estava. Eu trabalhei lá ali. 8 anos e ainda estava conhecendo setores novos. Sim, exato. Não, eu também não devo conhecer tudo. Com certeza não conheço tudo. E então, o supervisor não fica com você o tempo todo, porque ele tem que ficar de andar em andar, de aluno em aluno, né? E o que acontece quando a gente tem pouca experiência, a gente olha o paciente e a gente fala assim, nossa, esse paciente, será que ele tá bem? Não sei, parece que ele tá esquisito, mas a gente não confia na gente, né? Pois é, sabe uma coisa que eu aprendi? O nosso raciocínio, a nossa cognição, ela é muito mais ampla do que a nossa linguagem. Então, se tem alguma coisa esquisita, o nosso cérebro está fazendo tanto cálculo, tanta correlação, que a nossa linguagem muitas vezes não consegue dizer o que está acontecendo, em qual esfera fisiológica tá havendo complicação ali. Às vezes, aquele profissional simplesinho, antigo, fala...
Enfermeiro, dá uma olhada naquele paciente que ele não tá com a carinha boa. Não negligencie. Alguma coisa tem ali, vai ver de perto, vai procurar, porque a percepção desse profissional, da experiência dele, identificou coisas ali que muitas vezes ele não tem a linguagem para expressar, mas tem a cognição. E aí você sentiu que tinha alguma coisa estranha. Exato, mas como a gente tem... Tava saindo da faculdade, começando uma especialização. Então, você fica inseguro, né? E eu fiquei naquela... Será que eu aviso alguém ou não aviso? Será que eu tô exagerando ou não tô exagerando, né? Aluno sempre tem essa impressão. Eu tô viajando, né? Aluno sempre tem esse complexo de... Vão falar que eu tô exagerando, vão falar que eu tô viajando. E o resumo é que poderia ter sido um código amarelo, né? Mas acabou que... 20 minutos depois, foi um código azul. Meu Deus. E o supervisor não estava lá. E a Santa Casa tem muito aluno, né? Então, tinha só aluno. Era interno do 6º ano, era agente da especialização. Virou um espetáculo. Virou um espetáculo. Né? Mas foi nesse dia que eu falei assim, não, é isso mesmo que eu quero de hospital, né? Porque, pra mim, assim, eu já tinha visto a teoria, né, de parada, né? Mas foi uma coisa que você começa a fazer meio que bagunçado. É o interno tentando fazer o seu papel, você tentando fazer o papel de não sei quem, e o enfermeiro também naquela bagunça, já não sabe mais o que tá vendo. Então, tudo isso podia ter sido evitado. Sei. Sabe quando eu fiz o curso ACLS, um dos alunos perguntou, por que o enfermeiro faz o procedimento de cardioversão, faz o procedimento de desfibrilação elétrica, se isso, no ambiente hospitalar, é atividade médica? E achei espetacular a explicação do instrutor. Ele falou, o atendimento de uma parada é uma orquestra, sabe? Todos têm que estar afinados no mesmo tom. Então, quanto mais você conhece o processo como um todo, quanto mais você entende como é que a roda gira, melhor você vai fazer o seu papel, igual você está falando. Exato. A gente tem que saber o papel dos outros também, para poder fazer o nosso papel bem, né? Então, você sabe aonde que o técnico começa e termina, aonde que o enfermeiro começa e termina, né? E o médico e o fisioterapeuta. Porque se você se baseia só no que você vai fazer, sem saber dos demais... Não tem a começa conexão. A dar ruído, não tem a conexão, né? E isso que você está falando é muito interessante, porque essa perspectiva da interprofissionalidade no atendimento é vital para o sucesso, né? Daquele paciente ali que está intercorrendo. A gente tem trabalhado bastante, né, Mariúcha? Nessa questão em conjunto, enfermeiro, técnico de enfermagem, o hospitalista e o fisioterapeuta. Então, nós já atendemos diversos códigos amarelos. O que é hospitalista? O hospitalista é um médico que fica de plantão no hospital, que atende essas urgências, emergências que acontecem ali na enfermaria. Imagina assim, às vezes tem um paciente idoso ortopédico. Então, a gente chama o hospitalista, não o ortopedista, para atender quando aquele paciente está em um código amarelo. Entendi. Porque ele está lá para isso, né? Para atender esses casos de urgência e emergência que acontecem ali na enfermaria. E isso faz toda a diferença na enfermaria, ter alguém assim de plantão para atender, porque o atendimento é muito mais rápido. Eu acho o código amarelo muito mais difícil do que o código azul. Sim. Porque você tem que identificar o que está acontecendo. Parada cardiorrespiratória, claro que eu estou exagerando, estou generalizando, mas sim. quase que todas são iguais. Você vai aplicar o ACLS, vai ter a diferença. O paciente pediátrico, um paciente gestante, o paciente com a fratura, uma cirurgia de tórax, vai ter algumas diferenças sutis não, algumas diferenças desse tipo, mas de forma geral, na maioria das vezes, quem trabalha na unidade de adulto vai atender uma parada cardiorrespiratória de um adulto feminino ou masculino. E no atendimento da parada, cada um sabe o seu papel e o médico vai ficar com a parte difícil de identificar as possíveis causas da parada pra gente dar seguimento ao tratamento, né? Exato. Agora, o código amarelo, ninguém chegou lá antes de você para fazer o diagnóstico. Exato. O diagnóstico de parada é muito fácil. Exato. O do código amarelo pode ser 1 milhão de coisas. Mas sabe que eu acho assim que o enfermeiro tem um papel muito importante. A equipe de enfermagem tem um papel muito importante no código amarelo. Sabe quando você passa a visita à beira-leito e você vai vendo ali os pacientes, você já vai fazendo uma avaliação, porque a gente,
Passou, a gente já viu se aquele paciente está consciente, se está orientado, se está respirando direitinho. Tem uma coisa que eu insisto com os alunos, a gente aprendeu na faculdade aquele BEG, REG, MEG, né? Bom estado geral. Regular. Bom estado geral, regular estado geral e mau estado geral. E a gente não usa aquilo. E aquilo é muito importante, aquilo é a nossa percepção como um todo. Aquela coisa do que a nossa linguagem muitas vezes não consegue expressar, mas alguma coisa você identificou, você percebeu que não vai bem ali. De forma geral, né? Claro que para você dizer que um paciente está mal, não é simplesmente essa percepção. Ali vai ter alteração de sinais vitais, vai ter alteração do quadro clínico, mas essa impressão geral, essa inspeção, essa impressão primeira tem valor. Tem valor. E ainda mais em setor de enfermaria... Não é achismo, é percepção. E em setores de enfermaria, o que acontece é que o médico não fica lá o tempo todo, né? Então, geralmente, de manhã, as equipes passam visita, e os cirurgiões vão para o centro cirúrgico, ou vão para o pronto-socorro. O clínico vai para o ambulatório. Vai para o ambulatório, né? E quem observa o paciente por um tempo maior é a enfermagem, que fica ali 24 horas, né? E a gente da fisioterapia, a gente, quando entra no quarto de um paciente, a gente fica bastante tempo ali. Então, a gente consegue perceber o nível de consciência, se ele fala, se ele não fala, como que ele fala, como que ele não fala. É muito comum o idoso tá mal e falar que tá bem. Que tá bem, exato. Tá morrendo de dor. E pra médico, né? Porque tem essa coisa, né? Medo de retardar a alta. Então assim, pros médicos, eles estão sempre bem, né? Mas daí a gente sabe como que ele respira, como que ele anda, como que ele fala, como que ele entende, né, o cognitivo dele, porque você passou um tempo, né? Você vai ficar ali meia hora, 40 minutos, 20 minutos, você vai observar ele como um todo. E às vezes o médico não conseguiu observar ele como um todo, né? E aí que entra. Então a enfermagem também, quando passa a visita, os técnicos ou conseguiu, mas ele pode deteriorar, ele pode agravar nesse meio tempo. De repente a visita médica foi 8 da manhã. Exato. De manhã ele estava bem e com o passar das horas foram acontecendo coisas. Né? E tem uma frase assim que eu falo muito: se o enfermeiro falar que aquele paciente vai parar, é porque ele vai parar. Sim, porque a gente vai acompanhando assim, tipo, o paciente. Então o objetivo é realmente evitar que ele chegue nessa parada. E sabe uma coisa interessante? Alguns prontuários americanos, eles já estão incluindo a impressão do enfermeiro, né, para fazer a detecção precoce da deterioração daquele paciente. Então, se o enfermeiro demonstra no prontuário eletrônico que está preocupado com aquele paciente, quando ele registra várias vezes alguns dados, o sistema já usa isso como um algoritmo. Um alerta para aquele paciente, que ele realmente pode entrar em deterioração clínica e acabar indo para uma UTI. Então, acho que a grande importância de você intervir no Código Amarelo é você evitar que esse paciente vá para a UTI. Que a gente já atendeu vários casos, né, Mari? Que a gente conseguiu intervir antes do paciente ter uma parada e de que precisa ir para a UTI, enfim. Ainda mais hospitais que a gente sabe que a gente tem no Brasil, né? Pouquíssimas vagas de UTI, né? Sim, sempre. Com o Covid, a gente viu que praticamente não tem UTI no Brasil, né? São poucos leitos de UTI. Então, às vezes tá cheio, não tem vaga. Sim. Então, quanto antes você consegue perceber aquilo, né? Porque, assim, ele pode até ir pra UTI, mas você conseguiu estabilizar ele até essa vaga surgir. Sim. Né? Sim. Então, você evita a parada e, de repente, ele realmente vai precisar de uma UTI, porque ele precisa de monitorização contínua e tal, mas você consegue segurar o paciente ali e já começar algumas manobras, medicações, enfim, para evitar uma parada até surgir a vaga de UTI, né? Porque às vezes surge, às vezes não surge. Quando a gente olha para estudos clínicos, um dos principais fatores que dão peso ao estudo, que deixam o estudo mais robusto, mais confiável, é o N, é o tamanho da amostra. E se você pensar, quem tem o N, quem tem a amostra de observação maior do paciente em questão de horas, é a enfermagem, Sim. que o observa 24 horas. 24 horas, alterações no comportamento, alteração no nível de consciência, no humor, alteração sono e vigília. E tudo isso pode corroborar para agravo dos sintomas e evoluir para um Código Amarelo. Eu tive uma professora na graduação que ela dizia assim:
O bom enfermeiro não é aquele que atende uma parada de olhos fechados. É aquele que a prevê. Isso vai ao encontro do que você acabou de falar. Exatamente. Isso é o sentido da existência do Código Amarelo. É prever os sinais de agravamento e os sinais vitais. São importantes? Muito! Eu brigo muito com os alunos na UTI, porque eles, pelo fato de ser uma das primeiras coisas que a gente aprende no curso de enfermagem, fisioterapia, medicina, são sinais vitais, a gente trata como, às vezes, uma coisa muito simples. E, pelo amor de Deus, como um sinal vital bem aferido ou mal aferido pode impactar em toda a cascata da assistência. E quando Não o é? paciente está na UTI é fácil, né? É Porque ele fácil. está monitorizado, você olha lá o monitor e tá tudo bem, né? Agora o paciente de enfermaria não está monitorizado, né? Mariuxa, eu tenho uma dúvida. A gente pensa muito no fisioterapeuta como profissional de reabilitação. E aqui a gente está falando de uma situação de urgência e emergência. Fala um pouco pra gente do papel do fisioterapeuta nesse contexto. De urgência. Então, o fisioterapeuta, ele consegue identificar que o paciente está diferente, né? Ele está mais sonolento, ou ele está mais confuso, ou a fala está mais empastada, ou ele está com um desconforto que ele não tinha antes, a ausculta está esquisita, a saturação já não está mais aquilo que estava antes. Perda abrupta de força. De força, né? E daí a gente consegue identificar esses sinais precoces e comunicar à equipe. Então é importante porque durante a reabilitação a gente consegue identificar vários sinais, e a gente comunica à equipe e cada um tem seu papel, né? Então o fisioterapeuta ali já vai posicionar o paciente, né? Já vai deixar a via aérea aberta, já vai ver se vai precisar de uma oxigenoterapia, qual, já tá com oxigênio, mas dá para manter aquele, precisa mudar. Já vai trabalhando no caso do paciente antes mesmo do médico chegar. E quando o médico chegar, a gente já fala, doutor, ele já está posicionado, a via aérea está pérvia, a gente já manejou o oxigênio necessário, a enfermagem também está preocupada com os sinais, com medicação, com tudo, né? É uma orquestra, então você tem que estar tocando no mesmo Exato, tom. né? E cada um seu instrumento, né? Eu vejo o atendimento de emergência nas enfermarias, onde nem sempre você tem um médico disponível, muito parecido com o SAMU. Porque na maioria das viaturas do SAMU não tem médico. Então a gente aprende vários protocolos. Os enfermeiros estão cada vez mais dominando as práticas avançadas para garantir a vida até você ter um médico. Hoje as unidades de motolância, né, as motocicletas do SAMU chegam mais rápido, principalmente aqui em São Paulo, né? Para já garantir a vida até que você tenha acesso ao médico. Fala pra mim, pra quem é recém-formado ou menos experiente, tudo isso parece muito pouco prático. Acho que precisa de orientações mais assim. Como que eu vou identificar esses sinais de gravidade? Primeiramente, quando o paciente não está bem, geralmente o técnico de enfermagem vem chamar você. Fala, olha, o paciente está falando que não está bem. Então, a gente já chega lá verificando os sinais vitais. Sinais vitais. Sinais vitais. Se tiver alteração nos sinais vitais, o paciente estiver desaturando, é uma coisa muito importante. E aí, a gente já vai intervindo. Então, você já vai colocando ali catéter de oxigênio até que o físio chegue, até que o médico chegue. Se o paciente estiver hipotenso, muitas vezes o Código Amarelo já te permite que você ligue ali um soro fisiológico para você já ir melhorando aquela pressão daquele paciente. Eu lembro de um caso, né, Mari, que a gente atendeu na enfermaria. Sim. Que um paciente tinha acabado de chegar do centro cirúrgico, tinha feito uma gastrectomia parcial. E ele chegou bem, sinais vitais estáveis, conversando, a esposa do lado. Falando normal, né? Falando normal. Em ar ambiente. 1 hora depois, ele começou com hipotensão, sudorese, taquicardia. E a gente imediatamente olhamos para o dreno de Penrose, que está ali na cavidade abdominal, sangrando horrores. Horrores. E a gente prontamente acionou o hospitalista, o cirurgião, o fisioterapeuta, o técnico de enfermagem já estava lá. Então, a gente já começa. O técnico já vê outro acesso venoso. E esse paciente não estava com um catéter central, ele tinha uma veia periférica. Então, imediatamente, fala assim, funciona outro acesso, já coloca um soro de 1000. Enquanto o médico ia chegando. E eles chegaram muito rápido, ainda bem. E uma outra... Nós estávamos com uma ala com 18 pacientes, 3 técnicos. E a gente ficou os
todos naquela intercorrência. Um Sim. técnico foi funcionar a veia, o outro foi pegar o monitor para monitorizar aquele paciente na enfermaria. Ainda bem, o médico chegou muito rápido, a Mariúcha já estava lá, né, Mar? Então, daí entra nessa pergunta que você me fez, né? O que o fisioterapeuta vai fazer nessa situação, né? Sim. Nessa emergência. Porque é uma emergência médica, né? Cirurgião envolvido, enfermagem. Mas quando o médico chegou, por exemplo, no quarto do paciente, o paciente estava todo instável, né? Então, frequência cardíaca alterada, a saturação também estava caindo, o paciente estava entrando num choque hipovolêmico, né? E ele olhou assim, nossa, precisa de oxigênio. Ele olhou, o paciente já estava com oxigênio, já Sim. tinha arrumado, entendeu? Sim. Eu já tinha, enquanto a enfermagem fazia uma coisa, eu já posicionei o paciente, já coloquei o oxigênio. Então, o médico olhou, ele ficou despreocupado com essa parte, entendeu? Entendi. E eu fiquei ali de longe observando. Um choque hemorrágico desse tipo, tempo é vida, né? Cada segundo ganho ali vai fazer a diferença. Provavelmente eu acredito que esse paciente desceu correndo para o centro cirúrgico, né? Sim, exato. Ainda demorou um tempo, a gente estabilizou esse paciente, correu o sangue, transfundimos esse paciente, foi ainda passado o catéter central, então uma das técnicas foi montar o carrinho para passar o catéter central, que é uma das coisas que na enfermaria não tem já montado, então tudo é mais difícil na enfermaria, né? E esse paciente, ele ficou estável, ele não parou e ele conseguiu descer bem pro centro cirúrgico. E o médico falou assim, olha, acho que 30 minutos, né, esse paciente teria ido a óbito se a gente não tivesse intervido tão rápido com esse paciente. Sabe que o tema do meu TCC na faculdade de enfermagem foi atendimento de parada cardiorrespiratória em unidades de internação. O papel do enfermeiro no atendimento de paradas cardiorrespiratórias em unidade de internação. Porque quando a gente fala de parada cardiorrespiratória em UTI, pronto-socorro, centro cirúrgico, dentro da ambulância do SAMU, é uma coisa. Porque ali você tem profissionais e equipamentos para isso. Na enfermaria, às vezes acontece um fenômeno que a terminologia é efeito barata tonta. Cada um sai correndo para um lado, aí aquela senhora de idade que tem artrose no joelho, aquela técnica de enfermagem que pega uma veia como ninguém, ela sai correndo para ir na farmácia buscar o medicamento que não tem. Enquanto o rapaz estagiário de 22 anos que podia descer correndo de escada na farmácia rapidinho, fica lá tentando pegar uma veia e erra. Ou seja, quem consegue ver essas coisas é o enfermeiro da unidade. Quem sabe a tomada que não encaixa, a tomada que encaixa ali para você ligar o cardioversor, é o enfermeiro da unidade. Quem sabe que se esse ambu aqui não der certo, tem outro lá no armário atrás do corredor 9, é o enfermeiro da unidade. É isso que a gente está propondo, né? A gente conversa bastante no hospital sobre isso, né? Das equipes saberem o seu papel para não ter esse efeito barata tonta, né? Sim. Exatamente. E por isso que a gente está com essa mentoria de Código Amarelo, porque a gente quer ensinar enfermeiros e fisioterapeutas a intervirem rapidamente com esses pacientes que estão intercorrendo na enfermaria. E para começar, vai ter uma super aula com a Mariúcha, falando sobre os dispositivos de via aérea, que é muito importante você saber como transicionar, né, esses dispositivos. Ela está com catéter, vai precisar ir para uma Venturi, vai precisar ir para uma não reinalante. Não é simplesmente numérico, não é simplesmente saturação, né? Exato. Tem várias coisas. Tem várias coisas que envolvem, né? E é muito importante que os enfermeiros também saibam isso, porque em muitos hospitais não tem fisioterapeuta, né? 24 horas. 24 horas. Enfermaria é difícil, né? Sim. Às vezes você tem fisioterapeuta 12 horas durante o dia, né? São mais as UTIs. As coisas são mais as UTIs e as coisas acontecem, né? Uma não invasiva que tem que instalar. Até mais. Até mais, às vezes o paciente toma medicamento indutor do sono e pode deprimir centro respiratório. Várias... Coisas que só quem trabalha à noite sabe. As complicações da noite, como são diferentes das do dia, né? Exato. À noite tudo acontece. À noite tudo acontece. À noite tudo acontece. Se vocês viram um filme que tá chocando o mundo, uma enfermeira vem pro plantão noturno e aí a colega de plantão tá doente, não consegue vir e ela fica sozinha no plantão. E tudo acontece, campainha tocando, telefone tocando, a paciente passando mal e ela sozinha. Nossa, nós, todo dia. E esse filme é tão próximo assim da realidade que os enfermeiros lá da Alemanha, na estreia do filme, eles chegaram na porta do cinema com cartazes. E o nome da enfermeira era Flori. Aí eles, somos todos Flori. Que legal. Todos solidários. Nossa, e o filme, ele retrata, assim, a realidade
de muitos hospitais, né, da equipe de enfermagem, sobrecarregada, com muito trabalho, com muitas faltas no plantão. Então, é um filme que está chocando e que está gerando muita polêmica, principalmente na Europa, onde o número de enfermeiros é bem menor, né, do que aqui nas Américas. E eles vão ter um déficit de 13 milhões de enfermeiros. Que legal. A palavra mentoria, no meu mundo de pobre, que vim da periferia, engraçado, parece uma coisa muito distante, muito de rico. Mas o que é mentoria? É alguém que tem uma mentalidade de onde você quer chegar, vindo lá do futuro para te visitar aqui hoje. Posso contar uma mentoria que mudou a minha vida? Quando eu resolvi estudar enfermagem, tinha 19 anos. Na minha cabeça eu ia me formar, iria trabalhar numa salinha branca com cheiro de álcool, um rádio baixinho ligado na UFFM, ia vir um paciente, eu ia verificar a pressão, ia vir outro paciente, ia colher um exame de sangue. Eu achava que enfermagem era isso, né? De repente, eu fui parar naquele corredor da Santa Casa de São Paulo, daquelas enfermarias lotadas, pacientes gravíssimos na enfermaria. Seja bem-vindo. E quando eu decidi estudar enfermagem, eu precisava conversar com alguém. E a referência que eu tinha era a mãe do meu amigo. Trabalhava na enfermagem, já tinha se aposentado, fui lá conversar com a dona Antônia. E ela me traçou um plano, sabe? Ela falou, olha, vai nessa escola, vai nessa escola, vai nessa escola, mas tenta estudar na Santa Casa. Lá é um lugar muito bom, as professoras são muito exigentes, mas você vai sair de lá bom. E vai sair de lá num dia, arrumar emprego no outro. Profecia da dona Antônia, eu me formei em dezembro, fevereiro eu estava trabalhando. Trabalhei 8 anos na Santa Casa. Eu me devo tudo ao meu curso de auxiliar, a minha mentoria com a dona Antônia. Será que a dona Antônia está assistindo a gente? A pessoa que legal. Mentoria Código Amarelo. O que é mentoria? É fazer o que a dona Antônia fez comigo. É pegar na mão e falar, não pisa aqui que tem cobra. Exato. Vai por aqui que tá asfaltado. Exato. Fala um pouco, o que é mentorar? É isso, né? É traçar o caminho, né? Eu já tracei o meu caminho. E quem tá vindo, eu posso mostrar o que dá certo, o que dá errado, né? Os buracos da estrada. Os buracos da estrada, exatamente, né? E a nossa proposta também da mentoria é ser uma coisa prática de discussão entre equipes, de casos reais, porque às vezes o aluno passa numa especialização, mas não pega várias coisas, né? Então, às vezes o aluno passa na UTI e não pega nenhuma parada. Sim. Né? Hoje mesmo um aluno me mandou mensagem falando, eu nunca peguei nenhum código amarelo, então, que eu tinha perguntado, né? Você tem alguma dúvida pra gente tirar no podcast? Com certeza ele já pegou. Com certeza ele já pegou. Exato, mas ele nem sabe. Só não estava escrito na prescrição, na porta do quarto. Exato, só não né? percebeu. Exato. Então, às vezes você passa por um período ali no hospital e algumas coisas você não tem essa vivência. Sim. Né? E a gente tem vivência de já alguns anos e consegue passar essa experiência de forma mais individualizada, né? Eu vejo que é tanto conhecimento que tá todo mundo perdido, sabe? Você não sabe para qual lado olhar, né? Exato, Principalmente quando o assunto, por exemplo, você vai falar do atendimento de emergências, é uma riqueza tão grande de informações que o aluno não sabe por onde começar. O que dá prioridade, hierarquizar o estudo, inclusive, né? Exato, eles ficam muito perdidos, né? Uma das coisas que eles falam é, nossa, eu não sei o que eu faço primeiro, né? Eu estudo fisiologia, eu estudo ventilação mecânica, eu estudo as doenças, né? Específicas. A mentoria entra aí, né? Da gente mostrar para ele um caminho mais fácil, né? Ele não precisa pisar nos buracos que nós pisamos. Sim, ajudar ele a encher as gavetas da cômoda para quando ele chegar na situação de urgência, ele abrir a gaveta certa e encontrar o que precisa dentro. Exato. Da cômoda que eu digo cognitiva, né? Das ferramentas intelectuais. Exatamente. E a ideia é, se você pegar um edema agudo de pulmão na enfermaria, o que você faz primeiro? Né? Como que você vai agir nessa situação? Quais são as medicações? Quais são as medicações que vão entrar? Como vai ser o suporte ventilatório para esse paciente até que se consiga uma vaga de UTI? Como você transporta esse paciente da enfermaria para a UTI? Se a gente pensar, por exemplo, em edema agudo de pulmão, é uma coisa, na maioria das vezes, súbita. É uma urgência, acontece muito rapidamente, né? E requer intervenção. Muitas vezes você não vai ter o diagnóstico médico. Se você não tiver um médico imediatamente ali para fazer o diagnóstico de edema agudo de pulmão. Mas você consegue identificar sinais de congestão. Eu costumo falar que edema agudo de pulmão é atendimento de afogamento. Eu achei muito legal que, quando eu estudei na graduação,
Teve uma madrugada, eu trabalhava no Hospital Cachoeirinha. E teve uma madrugada que eu atendi um edema agudo de pulmão gravíssimo mesmo. E a paciente batia na gente. Ela se comportava igualzinho aquela pessoa que está se afogando e agarra o socorrista e acabam afogando os dois. Ela batia na gente, empurrava, puxava. Era um comportamento completamente desesperado. É porque é uma sensação de quase morte, né? E eu atendi essa paciente de madrugada, passei o plantão, peguei minha motoca, fui para a faculdade, cheguei lá, aula de edema agudo de pulmão. Nossa, esse dia eu falei, meu Deus, que coisa, acabei de ver tudo isso. Tem o ônus e o bônus de trabalhar estudando, né? Nesse ponto foi bônus. Foi bônus porque o conhecimento se fortaleceu. Né? Você aprendia na vida real e os detalhes que precisa de uma teoria, precisa de uma aula, precisa de figuras para você entender melhor, né? Precisa do professor. E a gente atende vários códigos amarelos, né, na enfermaria. Não só edema agudo de pulmão, como o paciente com rebaixamento de nível de consciência, né, Maria? Risco para broncoaspiração. Às vezes o paciente que broncoaspira. Broncoaspira de fato. De fato, né? Que aí vem a fisioterapia, tem um papel muito importante nesse momento, ali no apoio a esse paciente. A gente tem paciente que convulsiona na enfermaria. A gente tem paciente que tem um TEP, tromboembolismo pulmonar. Hipoglicemia. Hipoglicemia e várias outras situações, né? E falando da parte da fisioterapia, tudo isso pode acontecer durante um atendimento de fisioterapia. Sim. Né? Você pode estar ali fazendo os procedimentos, você pode estar andando com o paciente e isso tudo acontecer. A mudança de posição. Exato, né? Então, assim, o que eu vou fazer daí? Sair do leito. Né? Então, o que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu posiciono, vejo, primeiro eu saio gritando, primeiro eu chamo quem? Primeira coisa é que a nossa adrenalina vai lá em cima, vai lá no alto, Sim. né? Porque a adrenalina é pra você ou lutar ou correr, Sim, né? luta e fuga. No caso, você tem que lutar ali pela vida daquele paciente. Eu me lembro quanto a minha mão tremia quando eu ia aspirar, assim, as medicações, né, pra fazer naquele paciente. E é normal, né, mas o que eu percebo é que tudo é treino, né? Sim. Você treina até ficar boa. E eu acho que isso que é muito importante que o aluno entenda, né, que a pessoa recém-formada entenda que ela precisa treinar até ficar boa, Sim. né? Ela tem que ir lá, olhar o carrinho de parada da sua unidade, tem que saber cada medicação que tem ali, pra que serve, como que você vai administrar aquela medicação. Então, E o treino é emocional também. E é o que a gente menos se prepara. Porque numa situação dessa, voltando lá à minha intercorrência, 1h da manhã, hospital universitário. O que aconteceu? Dentro daquela enfermaria virou um circo. Entrou um monte de familiar. Todos os pacientes que conseguiam andar foram para lá. Sabe, eu estava com um médico na enfermaria, mas um médico recém-formado que estava igual a mim, sem saber o que fazer. Porque foi uma situação realmente peculiar. O paciente, simplesmente um paciente que estava há 10 minutos atrás, consciente, orientado, calmo, assistindo televisão, começou a virar um duplo twist carpado em cima da cama, atrás do outro, gritar horrivelmente, gritar assim, grito de quem estava vendo fantasma. E se contorcer, dava para ver que era dor. Mas o que tá causando aquela dor? A dor era tamanha que ele não conseguia se comunicar. O que eu fiz? Eu olhei para lá, olhei para cá. Aí começa a vir um monte de boas ideias, entre aspas, né? Familiar dando boa ideia, outros pacientes dando boa ideia, o familiar lá do outro lado dando boas ideias. O que eu fiz? Perguntei pro médico: quer que eu chame um intensivista para ajudar a gente? Ele, por favor. Corri, chamei intensivista e ele conduziu o caso. Começou pela analgesia, depois foi estudar prontuário, estudar os exames de imagem. Esse paciente tinha uma tumoração na cápsula renal ali, que rompeu e começou um hematoma muito rapidamente começou a comprimir o rim. Ou seja, esse paciente tinha uma coisa fazendo assim no rim dele, sabe? Tinha uma pressão, algo que deve doer muito, muito. E analgesia, tomografia, centro cirúrgico. Foi a madrugada inteira. E a mentoria é isso, né? A gente dá segurança para a pessoa não ter medo, né? Porque o medo vai deixar a pessoa totalmente paralisada, né? E se você fica paralisado, você não consegue agir. Sim. E você precisa agir. Por que a gente o mais rápido possível, né? Por que a gente tem medo do escuro? Porque você não sabe o que vai vir, né? Você não sabe o que tem aqui, ó. Exato. Você na não sabe ponta do seu nariz. É. A gente tem medo
do desconhecido. Exato. E para exato, vencer esse medo, a gente precisa conhecer. Exato. Olha que legal. Porque vai vir o frio na barriga. Eu tenho 26 anos de profissão. E muitas situações ainda me pegam que me deixam... Meu Deus, o que eu faço? Então, vai vir esse frio na barriga, não tem jeito. Mas quanto mais equipado a gente tá de conhecimento, melhor a gente tem um panorama para onde olhar e escolher o que fazer, né? Eu acho o ABCD fantástico. No SAMU é o XABCDE. É o X de hemorragia exsanguinante, né? Sim. Primeiro você controla uma hemorragia grave, uma artéria jorrando, para depois fazer o ABCDE, né? Primeiro você faz o X, para depois o ABCDE. Fala pra gente um pouco do ABCDE no Código Amarelo. O ABCDE é uma abordagem sistemática para avaliar o paciente que está em risco ali de morte ou de entrar numa PCR. Uma abordagem sistemática. Eu gosto de falar que é um macete, uma cola. É uma coisa de fácil consulta e fácil aplicação, né? Macete é muito usado no mundo dos concursos, né? A gente fala, é uma mnemônica pra gente lembrar, né? ABCDE. Explica mais. Então, e essa ferramenta começa com a letra A. Letra A. Que é de via aérea, né? Airway. Então, você vai ver se a via aérea tá pérvia, tá obstruída, né? Porque se tiver obstruída, se o paciente, por exemplo, entrou naquele quadro de rebaixamento, desconforto, porque ele vomitou e broncoaspirou, você já vai identificar ali na hora que a via aérea tá obstruída e Sim. você já vai resolver aquela situação. Né? Vai pro B, pro C, pro D? Não. Exato. Se você já encontrou parou ali. se você encontrou intercorrência no A, você para no A e resolve. Exato. Falar nisso, eu me lembro de um caso da enfermaria que o paciente... do mamão. Do mamão. Do mamão. Então, o paciente, a nutrição mandou comida pra ele, o familiar deu mamão batido lá, mas tinha uns pedaços. Não, ele não podia comer. E a acompanhante do lado ficou com dó e deu uma mão pra ele. Tadinho. Então, o paciente comeu. Quando eu cheguei no quarto, o paciente tá com aquela respiração ruidosa. Meu Deus. E eu, Mariúcha! Chamamos a Mariúcha veio, aspirou na sonda, saía pedaços de mamão. Meu Deus. Daí a gente abriu Da a via boca aérea. dele, da via aérea. Daí a gente abriu a boca dele com muito custo, né? E a gente tirou muito mamão. Meu Deus. A gente tirou muito mamão dele, né? Quer dizer que o ABCDE, pra quem é inexperiente, se seguisse o ABCDE, não comeria a bola nesse atendimento. Olha que Exato. legal. O cara iria examinar a via aérea, iria ver os ruídos, notar uma saturação baixa, né? Se tivesse um equipamento ali. Não que seja os ruídos ali, a expressão do paciente acho que já demonstrava que ele estava engasgado, que ele tinha alimento na via aérea, né? A gente tem, né? A gente já consegue identificar, né? Mas quem tem pouca experiência, se começar certinho, né? Pelas letras, já vai resolvendo ali, né? Tá, vamos supor que eu cheguei lá e encontrei meu paciente que o A tá tudo ok. Ele não tem sinal de obstrução na via aérea, tá entrando, tá saindo ar, não tem ruído estranho. Vou pro B. O que é comum a gente achar de alteração no B num paciente de enfermaria? B é a respiração, né? Então, a gente vai ver se o paciente está taquipneico, tá relatando dispneia, se a saturação tá caindo, né? Tá alterada do que estava antes. Expandindo o tórax. Expansibilidade, às vezes pode ser um pneumotórax. Interessante que na UTI, é muito comum o paciente fadigar a parte respiratória por dor. Dor no dreno de tórax, dor porque tá com o abdômen muito distendido e quando ele abaixa o diafragma para respirar, dói, então ele não abaixa direito, fica com aquela respiração de trabalho de parto e acaba fadigando, acaba não trocando gás efetivamente, né? Eu já peguei muito caso da gente chegar no B e ver a expansibilidade totalmente, né? Uma simetria importante. O paciente fez um pneumotórax espontâneo e já estava virando um pneumotórax hipertensivo, né? Daí a gente já parou no B. Certo. Vamos supor que o B tá tudo ok. Fui pro C. O que é comum? Na enfermaria cirúrgica acho que é fácil, até rima com C, o cirúrgico. O que é comum aparecer no C, no enfermaria, num atendimento de Código Amarelo? Examinei o A, tudo ok com a via aérea. Examinei o B, tudo ok com a respiração. Fui pro C.
Então, é aquele paciente que você vai ver a pressão arterial tá caindo, ou como naquele caso que eu citei, um paciente que estava com um sangramento ativo. Então, por conta do sangramento, ele teve hipotensão, né, Sim. sudorese, frequência cardíaca pode aumentar. Um infarto. O C é de circulação, né? Circulação. Então a gente vai ver tudo isso, né? Frequência cardíaca, pressão, Enchimento do pulso. Enchimento capilar. né? enchimento capilar, tempo de enchimento capilar. E como está o pulso mesmo desse paciente, né? Se está filiforme, Sim. aquele pulso que está fraquinho ali. Esse paciente que vocês atenderam, por exemplo, provavelmente estava com um pulso rápido e fino, se ele não tivesse outras comorbidades que impedissem ele de ficar taquicárdico, né? Outro uso de medicação. E o C tá tudo ok. O D, o que é o D? Deu nível de consciência. Deu nível de consciência. Né? Então a gente vai avaliar o nível de consciência, né? Era um paciente que estava Glasgow 15 e de repente ele começou a ficar sonolento, ou ele começou a ficar confuso, ou ele começou a ficar muito agitado, né? Então, como é que tá o nível de consciência, né? Por isso que é importante a passagem de plantão, né? Se a pessoa ser um paciente que eu não conheço e perdi alguma coisa na passagem de plantão, eu vou demorar a entender como ele estava antes. É isso que eu falo bastante para os alunos também da fisioterapia, né? Eles evoluem paciente sonolento, o paciente confuso. Daí porque assim, mas ele estava sonolento, ele é confuso, ele tá confuso, como que era o antes? De repente, uma demência crônica. Falei assim, não sei. Não, então a gente tem que saber o antes, né? Se a gente não sabe o antes, a gente não vai saber se aquilo tá alterado ou não. Eles não se atentam a isso. Entendi. Né? Eles não se atentam a isso. Assim, a gente tem que saber o prévio pra gente saber se tem alteração ou não, né? Então vem a importância da passagem de plantão, por exemplo, e da gente observar todos esses sinais, né? A equipe toda observar. Você não conhece o paciente, mas vamos ver se a enfermagem conhece. Né? De repente você não estava aqui ontem, mas o enfermeiro estava. Então vamos procurar essa informação, vamos procurar no prontuário, vamos procurar em algum. Tem registro, com certeza tem registro. Sim. Né? Familiar às vezes é uma fonte muito boa para isso, né? Outro dia a gente detectou precocemente uma infecção de catéter, de corrente sanguínea relacionada a catéter. Porque a paciente, ela começou o familiar falou, olha, ela está ficando um pouco confusa. E tá com tremores. Ela não tinha tido febre ainda, né? Então, rapidamente, a gente já chamou o cirurgião e já falou assim, olha, essa paciente está com sinais clássicos de infecção de corrente sanguínea relacionada ao catéter. Ela ainda não teve febre, mas ela terá. E, de fato, idoso às vezes demora a fazer febre também. A gente tirou o catéter, mandamos a ponta para a cultura, fizemos lá a hemocultura da paciente. E, de fato, né, ela teve, meia hora depois, ela teve febre, 38,3. Olha só. E realmente a ponta veio mesmo contaminada, né, com várias bactérias. Olha só. E no outro dia ela ainda teve febre, mas ela melhorou e nem precisou ir para UTI. Então, isso que é importante. A gente observar alterações sutis pode, né, significar uma diferença entre vida e morte, né, para o paciente. Nesse caso foi o nível de consciência. O nível de consciência e os tremores, né? Olha só, até agora a gente abordou várias coisas diferentes, vários sinais de gravidade diferentes que o ABCD cobriu. Que o ABCD foi uma ferramenta prática para a gente não se perder, para a gente ter um norte, né, ter um caminho para seguir. E vamos falar do E. E a exposição, né? Exposição. Você precisa... Esse caso, por exemplo, da hemorragia do paciente, da gastrectomia, se a gente não tivesse tirado o lençol do paciente e tirado a camisola, a gente não ia ver que o dreno estava sangrando, né? Sim. Então, o E é de exposição. Você tem que ver o paciente, Sim. né? Você tem que tirar a coberta. Ele é um cirúrgico, ele tem dreno, ele tem uma ferida operatória. Então, a gente tem que ver o dreno. Sim. Tem que ver a ferida operatória, né? Então, você tem que expor o paciente. Às vezes, o paciente começa a evoluir com várias petequias ou tem equimoses, enfim. Então, você tem que ver o paciente como um todo, né? Não pode avaliar o paciente com ele coberto, né? Com o cobertor em cima, né? Que legal. O exposição do paciente de vocês, o E do ABCD, foi imprescindível para revelar o porquê que o C estava alterado. Por que o C estava alterado. Interessante, né? Olha que legal. É muito legal, né? Quando a gente consegue correlacionar com a prática. Sim. E eu acho que esse é o valor de fazer uma mentoria, né? Porque são coisas que a gente não aprende. Você percebe que na isso faculdade. Isso tá
ao alcance de alguém com pouca experiência. É um guia, é uma ferramenta, né? Eu gosto muito de chamar as coisas de ferramenta, porque as ferramentas fazem parte. Isso aqui é uma ferramenta, a chave do nosso carro é uma ferramenta, né? As ferramentas fazem parte do nosso dia a dia. Quando você pensa numa chave, quando a gente perde, breca nossa vida. E só voltando também, um caso interessante, era um paciente da ortopedia, uma fratura de fêmur, que foi para enfermaria. Ele estava bem e começou a ficar esquisito. Ai, não tô bem, tô esquisito. Daí começou a ficar com uma falta de ar. E ele tinha um antecedente de tabagismo, né? Tô com falta de ar, tô esquisito. Ai, tô com falta de ar. Daí, como ele tinha já esse antecedente, né, de uma doença pulmonar, será que é alguma descompensação do quadro respiratório, né? Por conta da cirurgia? E eu fui avaliar. Até agora eu não consigo pensar em nada. Não pensou em nada ainda? Não pensei em nada ainda. Então, aí fui avaliar, né? Via aérea, ok. Ele não estava saturando, mas assim, ele é um paciente que saturava 97, já tinha caído um pouquinho, mas estava acima de 90, né? Auscultei, a ausculta estava ok. Eu fui palpar o pulso. E daí eu percebi que estava arrítmico. Né? Então não é respiratório, vamos ver se é cardíaco. Daí, nisso, o ortopedista foi chegando, o ortopedista falou assim, bom, não é a minha área, né? E eu falei assim, mas eu acho que deve ser alguma alteração cardíaca. Chamou o hospitalista, monitorizou e o paciente estava numa FA. Olha, né? Só. Então, também foi uma sequência, né? De A, Sim. B, C. E mais uma vez, sinais vitais identificando sinal de gravidade. Né? Então, eu tive um caso também de uma senhora idosa que teve uma fibrilação atrial de alta resposta. E a única queixa que ela tinha pra gente era que ela estava com náusea. Nossa. Ai, eu estou com náusea. E aí a gente dá azetrona, medica e nada dela melhorar. E nisso, quando a gente vai e faz um eletrocardiograma, percebe que ela estava em FA. E aí a equipe interviu e essa paciente precisou ir para UTI, mas ela recebeu o atendimento, né? Sim. Do código amarelo ali na enfermaria. E é uma coisa que é pra gente ficar atenta, né? Por exemplo, a gente sabe que na FA, como é um fenômeno elétrico, você vai conseguir ver se a paciente ou está monitorizada ou por meio do eletrocardiograma. Só com oxímetro de pulso você não vai conseguir ver. Só quando a gente tiver uma resposta ventricular muito obediente, que vai gerar aquela taquicardia a ponto de conseguir na palpação de pulso, né? Mas é difícil. Nesse caso, na palpação, você percebia que o ritmo não estava regular. Mas essas letrinhas são muito automáticas na prática, né? Quando você já está lidando aqui a gente está sentado numa cadeira confortável, com um copo de água na frente, mas na enfermaria você vai estar vendo esse paciente com outras 5 coisas na cabeça, com o telefone tocando, o outro para descer para o centro cirúrgico atrasado. Precisa ter uma ferramenta prática, né? Precisa ter essa coisa que agiliza o atendimento, né? Isso, e o atendimento, né? Que do código amarelo tem que ser em 5 minutos. Olha só. Em 5 minutos você tem que atender aquele paciente. Neurilene, agora eu quero que você dê um conselho de ouro. Uma única mensagem que você pode deixar para quem está começando agora na profissão. É natural que quem está começando agora na profissão não tenha aquele olhar clínico de olhar para o paciente e identificar que algo não está bem. Mas ele pode desenvolver isso diariamente praticando o ABCD. Praticando o ABCD. Olhando para casos de gravidade, olhando para intercorrência e pensando, foi no A? Foi no B? É um caminho para desenvolver o raciocínio clínico, o pensamento em fisiologia, olhando para o paciente. Mariuxa, uma mensagem de ouro. Eu falaria que ele não precisa saber tudo, né? Tá. Ele tá aprendendo, mas ele precisa saber. Então, o paciente não quer que ele saiba tudo, mas quer que ele saiba, precisa que ele saiba o que fazer naquele momento de urgência, Sim. né? E a mentoria vem para isso, né? A gente delimitar esse espaço, né? Para falar assim, não, então vamos começar por aqui, com essa sistematização, né? Então, A, B, C, D, E, né? E a gente vai delimitando o que ele vai começar a se preocupar. Para ele não se perder no meio de tanta informação. Para ele não se perder, porque tá tudo bem não saber tudo, né? Sim. Mas você tem que saber algumas coisas daquele momento, né? E você, Rômulo? Uma mensagem de ouro. Agora vamos também para sua mensagem de ouro. Minha mensagem de ouro. Aprenda a aprender. Eu acho que o maior aprendizado, sabe, em toda a minha carreira foi aprender a aprender. A palavra aprender significa prender dentro de si. E eu acho isso muito bonito. É diferente de estudar.
porque a gente ficou no mínimo 13 anos na escola, estudando todos os dias e acabamos retendo muito pouco do que a gente viu lá. A gente precisa aprender a aprender dentro de si e transformar isso em ferramenta para o trabalho. Toda oportunidade que você tiver de trabalho, entre você e a oportunidade vai ter uma prova. E a prova é um lugar que a gente se depara com a nossa realidade. O que a gente prendeu dentro de si? O que a gente tem para levar para essa prova? É isso. Muito bom. E para vocês mandarem dúvidas, casos, tem o nosso Instagram aí, vai aparecer aqui em algum Lágrimas. lugar. Lágrimas, desabafos. Legal. Foi um prazer. Mande mais temas pra gente. Muito obrigado. Mas foi pode muito comer legal. jujuba? Claro que pode comer. Essa jujuba eu ofereci pro pessoal no Instagram. Olha só. Quem não veio, perdeu. Eu achei que eu não ia comer a jujuba. Um abraço, gente. Um abraço, gente. Fica com Deus. Tudo de bom. Legal. Parabéns. Vamos comer jujuba.